isso fica muito pequeno, cara, perto da grandeza que é ser policial militar. Eu também. Nós dois ingressamos muito novos na polícia, né? Eu entrei em 1979 com 19 anos, com 17 anos. O Rafael entrou em 2004 com 17 anos. Nós ingressamos no Barro Branco, né? Antes eu havia sido office boy, havia trabalhado numa marcenaria, fiquei 2 anos fora. Mas minha primeira carreira mesmo foi a polícia, né? E o que eu sinto saudade, assim, mas muito, primeiro da minha farda. Nossa, como eu gostava de andar fardado. Como eu gosto de andar fardado. Eu me orgulho, assim, Meu da pai minha anda farda. fardado até hoje. É? Se ele não tá de terno assim, ele tá com colete cheio de brevê e tal. Entendi. Não precisa fazer isso, né? Cara, eu sinto uma falta da minha farda que é um absurdo, cara. Absurdo, sabe? Muito, muito. Ele tá falando, mas tá com o brasão da Coa. Eu não tô com a da Rota. Mas é que a gente tem muito orgulho dos nossos símbolos, cara. Pra nós nós conquistamos você olha na isso. farda de um militar, você sabe o que ele fez. Você sabe o que ele conquistou. Porque a gente medalha, nada é curso. dado, a gente conquistou tudo na nossa farda. Isso é uma outra coisa que eu queria entender. Assim que tu terminar o que tá falando. Vai lá, termina. Não, eu ia falar só que eu sinto muita falta da minha farda e do patrulhamento. Orgulho, né? Antes de ontem eu sonhei, nossa, fazia anos que eu não sonhava que eu tava na viatura. Antes de ontem eu sonhei que eu tava na viatura, mas que noite feliz que eu tive. Eu acordei e falei pra Ivan, nossa, passei a noite na viatura hoje, mas cara, que saudade que me deu. Eu tenho uma assim, eu tô aposentado há 14 anos já, então eu não vou te falar que eu fico pensando nisso, não. Mas tem hora que nem a gente tá falando agora, me dá aquela saudade, aquele negócio. Era a minha juventude, né, cara? E quando você sentava a bunda numa barca e saía patrulhando à noite, sem rumo, sem destino, caçando, sabe? Você sabe que você vai salvar alguém, você sabe que você vai ajudar alguém. Isso não tem o que pague isso. Não tem o que pague. E assim, agora, essa sensação de serviço, você sabe? tá falando com 2 caras que são apaixonados pela polícia, entendeu? Lógico que nós temos críticas, hoje trabalhamos pra caramba pra melhorar algumas coisas, mas nós somos apaixonados pelo que a gente escolheu fazer. Eu sempre falo isso, meu pai também. Nós somos realizados, profissionalmente realizados. A gente fez o que a gente quis na vida, o que a gente queria, o que a gente tinha de sonho. É ser policial, servir na rota, alguns cursos, algumas unidades. Então, aqui são 2 caras que são apaixonados em ser policial militar. E para formar um policial da rota, como é o curso? Ele é... Porque, vamos lá, quando eu também eu servi no Exército. Então, em 2004, eu era lá recrutão. Inclusive, fui o melhor atirador combatente do meu ano. Tem lá até hoje diplominha lá assinado pelo Coronel Itamar. Boa. A formação, não? Isso, formação. Quando eu tava lá, eu era pé preto, né? E o pé preto, pô, aí eu tinha uns moleques que sonhavam em ser PQD, né? Boot marrom. Isso. Na polícia do Rio lá, o cara sonhava, o cara que vibrava, o cara sonhava em ir pro BOPE, por exemplo, né? Mas sempre teve aquele, não é qualquer um que vai, por algumas razões, né? Tem, no caso acho que talvez o principal impeditivo da galera era o próprio curso mesmo, que era intenso. Nervoso, né? Se a gente vai falar, eu não participei de nenhum desses, mas as histórias que eu ouvia eram sempre de muito intenso, né? Como era o treinamento? Como é que, vamos lá, entrou na polícia aos 17 anos, quero ser da rota. Quero ser da rota, qual que é o procedimento? Como é que tu faz? Bom, primeiro que ninguém entra na rota, né? Você ingressa na Polícia Militar, nós que somos oficiais, fomos pro Barro Branco e fizemos escola. Eu fiz 5 anos de Barro Branco, o Capitão Telhada fez 4 anos, eram épocas diferentes, né? Depois que nos formamos, nós somos pro patrulhamento motorizado, nós somos para rádio patrulha, onde eu servi em vários batalhões. Ele também, depois de um tempo tem policial veião na rádio patrulha? Tem, né? Poxa, tem quase 30 anos de serviço. Não, até hoje tem. Tá. Tem muito. Então, é o que eu falo, o policial de rota, ele é voluntário 2 vezes, porque ele é voluntário para entrar na Polícia Militar e depois ele é voluntário para ir para a rota. Só que para ir para a rota, na minha época, não tinha curso. Na minha época, você queria ir para a rota, você ia lá no quartel, conversava com a turma, dava o nome, até hoje. O pessoal conversava, vale a pena trazer fulano? Vamos trazer, já tem ocorrência, o cara é bom patrulheiro. Aí ele chega, ele entra no quartel, quando ele for transferido para a rota, ele entra pela guarda, ele vai pro serviço de guarda no quartel, ele vai puxar guarda. Fuzil na mão, puxar guarda, continência e puxar hora, 2, 3 meses. Aí ele vai pro estágio
na viatura. Na minha época não tinha curso, era estágio. Esse estágio durava de 3 a 6 meses. E depois que o pelotão todo trabalhasse com esse cara, ele era aprovado ou não. Era o pelotão que aprovava. O soldado, o cabo e o sargento que aprovavam o homem. Não era o tenente, era todo mundo tinha que aprovar aquele cara. Quando ele era aprovado, aí sim ele recebia o braçal de rota. Ele usava a boina preta, mas o braçal ele só recebia depois de aprovado. E aí sim, com o braçal ele passava a ser um policial de rota, incorporado a um pelotão e prosseguia a carreira dele. Se ele pisasse na bola ou se ele pedisse para sair, era a mesma situação. Ele voltava para a guarda, ficava lá 1 mês, 2 meses, até ter um batalhão onde ele pudesse ser transferido e fosse servir. Então, na minha época, não tinha curso de rota e o estágio não era um estágio, assim como eu diria, organizado. O estágio era feito no meio do pelotão e ensinado pelos demais policiais. Isso, com o passar dos anos, mudou. Quando eu voltei comandante, aí já tinha um curso para o estagiário, hoje já tem um curso de rota. Não, mas não é obrigatório ter o curso para ser braçal de rota. Sim, mas hoje, para ser braçal, o próprio estágio já é um curso. Porque ele segue uma série de metodologias que na nossa época não existia. Sim. Nossa época era uma coisa que era feita assim, aleatoriamente, empiricamente. Então, atualmente não. Atualmente o cara vai para o estágio, tem todos uns protocolos, procedimentos que ele tem que seguir, que aí o Rafa já pode falar porque ele fez. A tua etapa foi essa. Foi selecionado para ir, aceita ir, chega lá. Você submete ao estágio. Primeiro uma guardazinha. Aguarda, estágio. Triste demais, né? Puta que pariu. Guardinha. Guarda é terrível, né? É, bom. Só quem puxou guarda sabe que é ficar na guarita, né? É, bom. Eu puxei umas guardinhas lá, Não, né? você sabe que é. Na época que eu tava no quartel, tava rolando no Brasil uma coisa de invadir quartel pra roubar arma, né? E eu no quartel que eu servi, rapidamente, era um quartel tranquilaço. Santaria? Maluco. Era artilharia. Tá. E era na beira da praia, meu irmão. Estamos falando do Forte Duque de Caxias, que fica na Praia do Leme. Então, era incrível e tudo mais. Então era mais, assim, não era na Vila Militar, que assim, quem tá ligado lá no Rio de Janeiro sabe que lá na Vila Militar a coisa é um pouco mais sinistra. Fazer TFM na praia. Pô, que né? beleza. Outra história. E aí, só que esse quartel, ele tinha uma característica que era... os caras que puxavam a guarda, eles era separado dos... Porque assim, tinha uma galera selecionada pra pegar no armamento, entendeu? Só os caras que tinham tido uma boa nota na instrução de tiro. E, como eu disse, eu fui o melhor, né? Então eu peguei esses postos, que não eram muitos, e o resto da galera tirava uma escala diferente, inclusive. Era a escala do cara que ficava lá só, né? Plantão. Plantão. E um pouquinho antes de rolar mesmo pra valer da gente usar o armamento, eu lembro que eu tava de serviço nesse dia de plantão, e invadiram o quartel. Só que aquele quartel, os caras invadiam com alguma frequência, entre aspas, porque na beira da praia tinha uma passagem por trás, pela pedra, então às vezes o cara se perdia e vinha parar dentro do quartel, mas aí tu não sabe, né? Então, eu lembro de uma vez, cara, que os caras tocaram lá o alarme. É o PDA, eu acho que os caras chamavam, não lembro. Era Plano de Defesa do Aquartelamento, era isso mesmo. E eu tava desarmado. Então o que os caras fizeram? Me colocaram numa posição assim mais alta no cassino dos oficiais, que é o restaurante dos oficiais, e me deram um apito, maluco. Você defendeu o quartel com apito? Fortemente armado com apito, cara. Então, que você vê... Qualquer bagulho que tu vê, pista. Tu lança no apito. O que aconteceu naquele dia era um cara, era um turista, estava inclusive meio bêbado, errou o caminho, foi parar dentro do quartel de noite. Olha o perigo. Meu Deus do céu. Olha o perigo. No fim, deu tudo certo e até tentaram invadir o quartel em uma outra oportunidade nesse ano, mas eu não tava lá. Então, foi essa a minha experiência. Você vê a diferença de uma tropa aquartelada para uma sentinela. Uma diferença para uma tropa aquartelada para uma tropa de rota. Porque quando você ia para a rota, você já era patrulheiro, você já tinha trabalhado no policiamento. Então, quando você chegava na rota, o que você queria fazer? Sentar na viatura e ir para a guerra, ir para o patrulhamento. E quando você estava na guarda, via as viaturas sair, aquilo te deixava desesperado. Eu quero ir junto, né? Então, a guarda era um suplício para nós. Eu imagino que o cara, para ser convidado para a rota... Tem que se destacar na área. né? O cara tem que vibrar, né? Igual eu falei da seleção brasileira aquela hora. No futebol, o cara, quando é convocado para a seleção brasileira, ele é aceito, ele vem para o teste, ele já sabe bater na bola. Ele já sabe fazer um cruzamento,
ele sabe cabecear, ele já sabe como é que funciona a regra. Mesma coisa na rota. O cara que vem pra rota, ele já é patrulheiro, ele já teve alguma ocorrência, ele já tem experiência. Ele vai aprender um jogo um pouco mais refinado, ele vai aprender a bater de trivela, bater um pênalti, uma cavadinha, ele vai ganhar musculatura, ele vai ganhar velocidade. A rota é um aperfeiçoamento do patrulhamento tático urbano. E o COI é mais ou menos a mesma coisa? É diferente. Tá. É diferente, porque na rota aceita-se o policial, sendo jovem, sendo mais velho, você quer a qualidade do cara, você quer o olho dele, o tirocínio, a experiência, entendeu? Ele pode conquistar o braçal, inclusive sem curso, com a aceitação do grupo. Ele vai ser submetido a uma série de protocolos e testes, mas ele conquista o braçal dele, que é o símbolo do policial de rota. É aquele pedaço de couro que ele leva no braço. No COI, você precisa, para ser um operacional, ter comandos, para você ser operações especiais, você precisa ter o curso, você precisa ser caveira.